Olá, seja bem-vindo. Você vai ouvir agora um super testemunho de transformação. Mas antes eu quero te pedir, se inscreva aí no canal, vai dando like, vai compartilhando. Pessoas que precisam ouvir esse testemunho daquilo que Deus continua fazendo. Ele não parou de operar, ele continua curando, libertando, salvando e fazendo maravilha. Pastor Cadu, não é isso? Oh, muito bem. Seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor. Diz que você tem um grande testemunho de transformação. Conte a sua história. Perfeito. Eu conheci o apóstolo Maurício, o paizão, em 2011, mais ou menos. E nós, desde então, a gente já se movia na libertação, cura interior, intercessão, fiz ativação profética com ele. Recebemos algumas palavras proféticas de lá, desde esse ano, em que nós estabeleceríamos um ministério que era um ministério de cura, de restauração, de mudança, de transformação. Só que eu nem sabia que, na verdade, essa transformação ia acontecer também comigo, né? Eu nem imaginava. Então, essa palavra sempre fez sentido com o que a gente recebia em anos e anos e anos. Essa palavra foi confirmada por um Judson de Oliveira, você deve conhecer ele, Conheço. uma conferência profética que a gente teve, até que foi estabelecido o ministério RVV Church, lá de Santo André. E nós ficamos com esse ministério nesse formato e dessa forma que eu estava em mais ou menos uns 2, 3 anos. Foi quando a gente teve eu tive, né? Algumas decepções, algumas traições, algumas quedas, não em pecado, mas em decepções, né? E aí foi quando eu comecei a descontar todas as minhas frustrações em comida. Eu fiz igual Elias, igual Davi. Eu me fiquei numa caverna, eu não saía, eu saía só para trabalhar, parei com o esporte, parei com tudo que eu fazia e eu descontava tudo na comida, descontava tudo. Então a frustração descontava na comida, eu não tinha mais aquela alegria de fazer as coisas que normalmente eu fazia e que eu gostava, eu parei de fazer. E as decepções foram fazendo eu ficar cada vez mais frustrado com o próximo e não acreditando. E ainda assim, por incrível que pareça, a gente continuou se movendo na libertação, na cura interior, na intercessão. Então, eu acho que o primeiro ponto da gente entender é que muita gente acha que o depressivo, que o ansioso, que tem crise de pânico, ele não tem Jesus, né? Isso é uma mentira. Então é legal a gente desmistificar isso, né? Verdade. Então assim, a gente caminhava em santidade como a gente sempre caminhou no nosso ministério, só que as decepções fizeram a gente se frustrar e a gente ficar depressivo. Eu e a minha esposa também ficou num picos depressivos, acabou não entrando numa depressão. E aí eu acabei engordando, eu pesava mais ou menos 100 quilos, que eu lutava jiu-jitsu, tinha os projetos sociais de futsal, que a gente tinha, sempre se moveu muito com projeto social. E aí eu acabei engordando 50 quilos, fui para 150 quilos. Muito. 150 quilos. 50 quilos em quanto tempo? Foi em 1 ano e meio, Bastante. bastante. E aí, o mais impressionante disso, pastor, é que a gente não percebe as mudanças para pior. Eu vejo hoje que isso é tanto espiritual quanto físico. Se a gente não para e a gente faz uma introspecção, a gente não percebe o quanto a gente está mudando. E às vezes para pior. Se a gente não para e a gente olha para dentro de si mesmo, porque você se vê todo dia, você se olha todo dia, você lida consigo mesmo todo dia. Então você não percebe que você está com depressão, porque eu não sabia. Minha esposa falou assim, amor, você tá depressivo. Eu falei, imagina, isso aí não tô depressivo, nada. Isso aí é coisa que os outros têm, eu não tenho. Ah, amor, você não tá bem? Não, tô normal. Aí eu comecei a engordar, 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 e ela, amor, come um pouco menos, você não. Ô, tá negando comida, aí você. No íntimo, você acaba sabendo que você não tá bem. Só que você acaba não aceitando com que as outras pessoas falem, né? E aí foi. Aconteceu algumas coisas pontuais para que isso mudasse. Uma delas foi quando meu sogro, ele pediu para que eu fosse no médico dele, cardiologista junto com ele, era uma médica. E aí ela falou para mim assim, você já decidiu? Ela com os exames na mão, mandou fazer um monte de exame. Eu falei, decidir o quê? Ela falou, quem vai cuidar dos teus filhos? Eu tenho 3 filhos. Ela falou, porque não vai ser você. Ela falou, teus exames, com os exames em mãos, eu não sei quanto tempo você tem de vida. De verdade. Ela falou, a chance de infarto, a gente tem algumas métricas para medir,
entre 1 a 7, que é a métrica que ela estava usando, ela falou, tua chance de infarto está em 6. Eu falei, então eu não sei quanto tempo você dura. Ela falou, então decide quem vai cuidar dos seus filhos, faz um seguro de vida para tua esposa, porque você não vai longe. Aí foi a primeira decisão, a primeira burdoada, né, que a gente acaba tendo que ser confrontado. E aí a segunda foi quando eu fui num parque aquático com a minha filha, e ela queria entrar no brinquedo, e o brinquedo, acho que se eu não me engano, era para um limite de 130 quilos para cada pessoa. E eu falei, meu, não tô com isso. Eu falei, vamos no brinquedo. Ah, pai, se pesa, não sei o quê. Minha filha, mas brincando, nem ela achou que eu estivesse com isso. Quando eu me pesei, apitou o brinquedo, porque eu tava com 138 quilos já. E depois disso eu engordei 12 quilos ainda. E aí foi o outro impacto, né? Aí minha filha começou a chorar. Ah, eu não quero ir sozinha, eu quero meu pai. E aí eu já não tinha ânimo de fazer quase nada, eu já não tinha ânimo de brincar com eles. Quando eu tive ânimo de sair, de ir num parque aquático, de estar com eles, eu não pude brincar com ela. E eu falei, gente, tem muita gente que fala que daria a vida, que morreria pela família. E aí o Espírito Santo, ele mandou uma certeira, e ele falou assim, você morreria pela tua família, então vive por ela. E eu falei, cara, faz todo sentido, porque eu não tô vivendo, eu tô sobrevivendo. Eu não tô tendo vida em abundância. E aí a última foi quando a gente foi fazer um atendimento, uma libertação que a gente foi fazer. Como eu falei, a gente é da guerra, da libertação, da intercessão. E aí eu comecei a orar, eu falei, Espírito Santo, me dá autoridade, a gente está pelo teu nome aqui, me dá autoridade sobre os principados. E aí o Espírito Santo falou assim, que autoridade você quer se você não tem autoridade sobre o teu paladar, sobre o teu apetite ou sobre um prato de comida? Aí eu falei, não. Aí foi a terceira e final. Eu falei, não, eu vou mudar. Aí eu virei pra minha esposa e falei assim, amor, vou fazer uma dieta. Eu já sabia lidar com dietas porque eu era do jiu-jitsu, eu competia, então eu sabia mais ou menos lidar bem com dieta. E eu falei, eu vou fazer uma dieta e vou emagrecer. Ela não acreditou, ela ficou meio assim, eu falei, amor, não tô te cobrando nada. Pra eu não brigar com ela, né? Eu falei, não, não é isso. Eu falei, o Espírito Santo falou comigo e é a terceira vez que ele falou. Uma vez através da médica, outra vez através da Manuela e agora ele me confrontou. Eu falei, eu tenho que mudar. E ela falou, tá bom, eu te ajudo. Foi aí que eu comecei uma transformação que eu achava que era só no físico, mas não é. Na verdade, é você estar bem na tua alma, deixar para trás as coisas que te paralisaram, que fizeram você estar dessa forma. Eu sei que acabou entrando um espírito de rejeição por causa das traições que eu tive, acabam remetendo muitas coisas do meu passado, relacionamentos anteriores, e que eu fui curado disso, o Espírito Santo me curou. Então, na verdade, eu fui sarado em corpo, alma e espírito. Não foi só espírito. Mas quando você foi, tomou essa decisão da alimentação, né? Vou mudar a alimentação, ainda já estava curado das feridas das emoções? Ainda não. Ainda não. Eu acabei vendo que eu tava. Eu tomei essa decisão e tava muito difícil de continuar. Eu fiz e eu não parei, eu continuei, mas estava muito difícil. Porque eu não estava curado, na verdade, da minha alma, né? E aí, uma das vezes que eu estava conversando com o apóstolo Maurício, a gente estava numa ministração, e ele falou: Você já perdoou as pessoas que você tinha que perdoar? E aí eu falei: Já. Ele falou: Já mesmo? Eu falei: Já, com certeza. E para mim, já mesmo. Aí ele falou assim: Então tá bom, então vem cá, filho. Ora comigo e abençoa essas pessoas. E fala que elas serão prósperas, abençoadas, santas, abençoa o ministério delas, abençoa a vida delas. Eu falei, não, aí você já, já é demais, né? Aí não, né? Ele falou, não, então você não perdoou. Aí ele ministrou a minha vida, aí ele foi muito usado, foi muito, palavras muito incisivas, e aí eu entendi que o Espírito Santo estava arrancando aquela raiz de rejeição de uma vez por todas. Não só deles, mas como de outras pessoas. E aí que eu fui alinhando o corpo, alma e espírito. Comecei a ser muito mais livre para buscar a presença do Espírito Santo de Deus e para alinhar com o meu corpo também, a mudança, a transformação. Então, essa transformação de emagrecimento, ele durou mais ou menos uns 3 anos. 3 anos, porque não pode perder o peso de repente também, porque senão o rebote é rápido, né? Você tem um rebote muito violento. Então, o teu corpo tem que se acostumar com o novo peso que você tá. E aí, quando eu fiz esse processo de emagrecimento, aí eu procurei um nutricionista esportivo e aí o Espírito Santo começou a direcionar para eu entrar no meio do bodybuilder, para eu estar estabelecendo o reino de Deus nesse lugar, para eu estar libertando pessoas cativas desse meio. E como ele tem feito muitos, só que na época não fez sentido, minha esposa não gostou. E aí, só que o apóstolo Maurício não sabia disso.
Depois ele foi usado de novo para falar comigo sobre isso. E aí minha esposa entendeu, compreendeu e a gente começou a se mover debaixo disso. Só que muita gente não acreditava, porque o pessoal achava o quê? Que o corpo ia ficar feio, que ia ficar pelanca, porque eu pesava 150 quilos, porque... E eu falei, meu, Deus é Deus, ele que tem transformado minha vida, minha alma, meu espírito, meu corpo, e ele que vai à frente. E aí eu comecei a fazer um trabalho de hipertrofia, que é ganho de massa muscular, e comecei a perder mais ainda a taxa de gordura para ganho de massa. E foi quando eu fiz minha primeira competição em 2023, que eu subi num campeonato lá no Morumbi. E aí foi sobrenatural demais, foi um marco, foi realmente uma nova estação que foi inaugurada na minha vida, em que eu senti, não pelo resultado do campeonato, que eu já peguei alguns campeonatos com qualificações muito boas, mas pela realização de falar, cara, eu venci, eu fiz, eu estabeleci, eu mudei a minha vida, mudei minha alma, mudei meu espírito, mudei meu corpo, mudei minha cabeça, porque quando eu mudei meu corpo, aí todas as outras coisas se encaixaram. Hoje eu sou muito mais regrado na minha vida com Deus, o meu jejum, meu tempo de oração, meu devocional, meu tempo de intimidade com o Espírito Santo. Hoje é muito mais fácil, eu sou muito mais regrado. Sou muito mais regrado no meu trabalho também, sou muito mais regrado nas decisões na igreja. E assim, sem comparação com que, quando isso aconteceu, o quanto eu cresci como pastor, como profeta, como ministro, eu cresci assim exponencialmente. Então, assim, a decisão de mudar algo realmente importante na tua vida, como um processo de emagrecimento, que parece besteira, mas não é, ele muda todas as outras áreas. Todas as outras. Mas interessante, pastor, fazer uma pergunta dessa, que tem Sim. muita gente assistindo, talvez tá Sim. lutando com a obesidade, que você deve conhecer bastante. Sim, com certeza. E tem gente que fala que não consegue. Foi fácil? Não foi. Fala assim, eu vou mudar, pronto, vou... É claro que era uma fuga, que você falou que era emocional. Sim. Mas alguns têm vários motivos porque tem obesidade, né? Mas só tomar a decisão, a pessoa decidir, ó, vou mudar minha alimentação, vai ser fácil esse processo? Não é fácil. Eu acho que tem três pilares importantíssimos no processo de emagrecimento. Um deles é, independente da tua religião ou do que você tem acreditado, é você se apegar com Deus e você fazer da tua vida, fazer um devocional, você tá se aproximando da presença do Espírito Santo e você tá entendendo que ele quer transformar não só o corpo como o espírito, como a alma. Segundo passo, nós não podemos de jeito nenhum fazer transformações ou mudanças no nossa alimentação extremamente drásticas. Porque senão você vai recair, você vai se decepcionar e o rebote vai ser muito pior. Então a pessoa que comia, eu cheguei a comer 2 quilos de torresmo sozinho em uma refeição. Se eu comer um filé de frango e uma salada de alface, esquece, eu não vou segurar essa dieta. Eu vou segurar talvez 20 dias, 25 dias, chutando alto. Só que aí vai dar uma compulsão alimentar, eu vou comer tudo de novo e aí eu não vou conseguir parar de comer, aí eu engordo. Então, na verdade, as mudanças, elas têm que ser gradativas. Então, se eu comia massa, comia macarrão, comia isso, comia aquilo, não, eu vou diminuir tudo que eu como, mas eu vou continuar comendo. Ah, doce, beleza, eu não posso comer o doce, aqueles doces que eu comia, vou comer uma barrinha, então. Vou comer uma colher de doce de leite. Ah, pastor, mas isso pode? Não, perto do que a gente estava. Isso aí. Hoje que não se encaixa com a minha vida de atleta. Mas perto da vida que a gente levava, ou que muitos estão levando, as mudanças drásticas são perigosas. Então, a coisa principal, uma das coisas principais é não mude drasticamente. Então, você comia 800 gramas a 1 quilo de arroz numa refeição, que eu conheço muitas pessoas assim. Passa a comer um peito de frango e salada. Não vai segurar essa dieta. Não vai segurar. E aí eu acho que a terceira coisa muito difícil, que o pessoal erra muito você errou um dia, errou 2 dias, volta e continua do jeito que você tinha parado, do jeito que antes de errar. O que o pessoal tenta fazer? O pessoal erra. O pessoal cai, o pessoal... eu comi o que não devia comer, comi um doce, não consegui segurar. Aí ela tenta reverter esse processo comendo menos ainda do que ela já estava comendo. Só que se ela já está num déficit calórico, ela tenta comer menos ainda, com mais restrição ainda, ela não vai segurar essa restrição. Aí daqui uns 2 dias, ela vai comer ainda mais.
E aí ela vai se decepcionar e vai voltar a comer muito. Então são alguns gatilhos que ativam nossa alma e que ativam o nosso cérebro, principalmente quando ele está viciado na comida, que ele acaba sendo gatilhos que fazem a gente não continuar no propósito de mudança. Então eu acho que todas as formas de transformação que a gente se dispõe a fazer tem alguns gatilhos que tentam impedir, né? E do emagrecimento, para mim, acho que os principais são esses. Mostra aí o braço aí, só quero ver. Ó, ele é pastor, olha a força do homem. Aí alguém fala assim, tá lá na igreja, ó, você mexe comigo, vou chamar meu pastor. Pessoal, quando chega da igreja, você é pastor na igreja Santo André, Isso. ali na região de Santo André, até onde eu moro. Acha estranho quando é visitante? Acham. Acham. Ainda bastante gente acha estranho. Eu acho que a forma de preconceito já teve muito mais, hoje não. Mas que acha estranho, acha. Tem um dos meus filhos hoje, um dos filhos mais que fecham com a gente mesmo, que tá com tudo com a gente, que são líderes de excelência, futuros pastores da casa. Ela dá um testemunho que quando ela chegou na igreja, ela falou assim: eu não vou ficar na igreja desse pastor estranho, não. Ela falou: ai, credo, Jonas, eu não quero mais vir aqui, não. Só que aí ela ficou e começou a ver Deus agir, falar, estabelecer, o profético se mover e tal. Aí ela caiu um pouco dessa resistência dela, né? Dos meus filhos, Nath e Johnny, beijão pra vocês. É diferente. É diferente, muita gente estranha. E no meio, que você tá nesse meio, também é atleta, né, na competição, e aí você fala, sou pastor, eles também acham estranho? Acho estranho, acho estranho. Assim, infelizmente, tem alguns testemunhos meio tristes, né, para nós como filhos, como cristãos. Por exemplo, eu estava numa das competições e meu coach, enquanto eu estava fazendo uma pose no campeonato, meu coach estava assim: segura a pose, pastor! Não sei o que, pastor! Tudo pastor, pastor, pastor. E a hora que a gente desceu do palco, um competidor que estava competindo junto comigo, desceu junto, e ele falou assim: por que teu apelido é pastor? Aí eu falei: não, é que não é apelido, né? Eu sou pastor. Ah, você é pastor? Aí eu falei: sou. Aí ele ficou meio assim, eu falei: mas o que foi? E aí eu entendi que o Espírito Santo já estava querendo alcançar ele, né? De alguma forma. E ele falou: eu fui excluído da minha antiga igreja porque eles falam que bodybuilder não é esporte de crente. Aí eu já conversei com ele, orei com ele, liberei algumas palavras proféticas, indiquei uma igreja para ele estar indo, que eu conhecia na região que ele morava. Então eu vejo que tem muitas pessoas que foram feridas pela religiosidade. E muitas pessoas que não aceitam ou não aceitavam, né? Por exemplo, eu estar lá, a gente ser pastor, estar no meio, por achar que já vai ser julgada, condenada. Então, é mais esse sentido que as pessoas assustam. Porque ver como realmente a gente é, em que, por exemplo, o apóstolo Maurício, ou meu pai físico mesmo, o pastor Wilson, que ele é pastor também, a gente costuma dizer que a gente é quinta série, a gente brinca, zoa o outro e tudo em santidade, só que a galera não entende isso, porque a visão do cristão de antigamente era aquele. Eu lembro até na época que eu fiz Neuza mesmo, Neuza de Tioca, lá atrás. Então chegava a galera de libertação, aquela cara fechada, não conversava com ninguém, mal-humorado. Eu falei assim, gente. E eu falei, acho que esse é o padrão, tem que ser assim também. Só que eu entendi que é a forma que eles entenderam, né? É a forma que foi passado para eles. Que eles entendiam que o Espírito Santo se movia daquela forma, que você não podia ser leve. Só que o Espírito Santo ele foi ministrando de forma diferente, né? E a igreja foi evoluindo. E que a prova é que a gente pode caminhar em santidade, você ser santo, você ser usado, você ser um profeta, e você ser feliz, você ser alegre, você ter palavras santas, sem se misturar com o mundo, mas sem ser aquele cara que julga e estraga o ambiente, por exemplo. Então, isso sempre foi muito estranho no meio do bodybuilder. A galera estranha muito. Os atletas em si mesmo estranham muito. Acho que não tem muita gente também. Será que, Tem. como atleta cristão ali, você que convive, você conhece muita gente? Não, pouquíssimos. Pouquíssimos. Assim, mesmo cristãos já são poucos. Acho que pastor pode ter mais, mas acho que nível Brasil, que eu conheço, sou só eu. Pode ter mais, eu acredito que possa ter mais, mas que eu conheço, sou só eu. Agora, cristãos mesmo, tem poucos. Você quer chegar lá igual o Ramondino? Ah, quem sabe, né? Quem sabe? O Ramondino foi campeão, né? Você é louco. Ele deixou a marca dele, né? Deixa eu... Ele deixou a marca. E ele
ele é sensacional, né? Eu conheço ele já teve na academia que eu treinava, na Gerson Dória, e ele é um cara muito simples mesmo. Não é mídia dele, não. Ele é muito simples, ele é muito amável, ele realmente ele é aquela pessoa pura mesmo que ele demonstra. Ele é muito simples. E eu estava até, pastor, lembrando agora no seu testemunho que tem um grande evangelista do passado, que eu gosto muito de cura, e eu estudei a vida desses homens, e ele era usado de uma forma tremenda, milagres criativos, mas só que ele comia muito, né? Ele era bem obeso. E até um outro profeta, pastor, Deus falou assim: ó, que ele tinha que melhorar em três áreas, e uma era a saúde, porque senão ele não ia viver muito, e acabou morrendo cedo, novo, por causa da saúde. Você acha que falta de equilíbrio na igreja, entendeu? Que tem que cuidar do corpo, cuidar do espírito, da alma. Que você, como pastor, você acha que tem falta de equilíbrio nisso? Pastor, eu acho que tem até hoje, porque infelizmente a gente leva como um engraçado, mas ele acaba sendo um pouco trágico, né? O pessoal fala assim: ah, crente não bebe não, mas come. É a frase, né? Todo mundo conhece. É famosa. Falou que é crente, se é um buffet, vai dobrar o preço do buffet, porque come. E eu acho que isso acabou levando como engraçado, mas é uma compulsão, né? É um pecado. Então, assim, teve uma vez que eu tava numa reunião de pastores, um conselho, e um pastor chegou pra mim: ô pastor, cuidado, hein? Falei: cuidado, não entendi. Não entendi o cuidado. Ah, vaidade, né? Olhou pro meu corpo assim. Eu falei: Você já ah, estava assim? ele tava. Eu falei: ah, é a vaidade. Eu falei: entendi, mano. Entendi, vaidade. Eu falei: mas não sou só eu que tenho que tomar cuidado, hein? Aí ele falou: por quê, pastor? Eu não sou vaidoso. Eu falei: não, não é isso não. Eu falei: em Gálatas, o mesmo texto que fala do adultério, fala da glutonaria. Você tá visivelmente com o pé na cova, eu falei pra ele. Então, assim, comer pouco assim você não come, não. Então eu acho que a gente tem que ter equilíbrio, né? Eu falei: então, assim, se o pecado de vaidade eu tenho, eu acho que o da glutonaria também é colocado e no mesmo padrão do adultério, né? Porque eu creio, né? Isso aí é algo meu. Eu creio que é um pecado contra o corpo, né? Tanto o adultério quanto a glutonaria. Então é por isso que talvez esteja no mesmo patamar. E aí ele não gostou muito. Eu falei: mas se a gente for partir para a questão da vaidade, então você tá com um Blazer Ricardo Almeida que aí no mínimo, uns 7, 8 mil custa. Eu falei: então acho que a vaidade também tá aí, hein? Porque eu tava com Blazer, aqueles de camurça, da Renner. Eu falei: o meu é 300, se o teu for 3 mil, o meu faz a mesma coisa que o teu. Eu falei: acho que é por isso que a Bíblia diz que tudo é vaidade. Eu falei pra ele. Ele tá querendo dizer que, como diz a palavra de Deus, né? Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Então, se você tem um carro, você poderia ter uma Santa Fé, uma Renegade, mas você quer ter uma Cayenne, é vaidade, então. Porque ela vai te levar pro mesmo lugar, vai ter um luxo até mesmo parecido. Aí ele falou assim: você tá nervoso, pastor? Eu falei: não, a gente tá debatendo, né? Ah, entendi. Ele falou: não, mas parece que o senhor tá meio estressado. Eu falei: não, eu não tô estressado não, falei pra ele. Só que aí depois disso, eu senti que o pessoal começou a respeitar um pouco mais. Porque quando o povo ele acha estranho, quando as pessoas da igreja, quando os visitantes acham estranho, é uma coisa, né? A ovelha você tem que ter cuidado, né? A ovelha se machuca facilmente. Então os filhos se machucam facilmente, as pessoas ao teu redor se machucam, muitas vezes já vêm machucadas, né? Não é que se machucam facilmente, já vêm machucadas. Peraí, mas pastor tem que ter casca grossa, né? Então, eu acredito, né, que às vezes tem que ouvir algumas verdades que muitas pessoas não falam. É o que você falou, passa desapercebido, né? Então, a gente olhava muito sempre, e tem que continuar olhando sempre, santidade, jejum, não tá em pecado, não tem iniquidade na hora de ir pra guerra, como eu amo uma guerra espiritual, e ok, tudo isso. Mas espera aí, a parte do corpo nunca foi visto. E quantos guerreiros morreram? Você sabe, pastor? Que você gosta, você é dessa área, você sabe? Quantos guerreiros morreram? Ai, Satanás atacou. Não, às vezes o pico de adrenalina do cara foi lá em cima, a pressão subiu, ponto, infartou. Cuidar da saúde. Exatamente. Então isso eu acho que é negligenciado, até hoje é muito negligenciado. Começou a mudar, mas está longe de ficar o ideal. Qual seria o ideal, o equilíbrio? O que a pessoa tem que fazer para ficar equilibrado? O ideal, ao meu ver,
é você nunca tirar o centro da tua vida de Jesus, ministério e família. Porque isso é muito perigoso. Quando você começa a se dedicar a algo, isso não é só o esporte, não é só o corpo, isso qualquer área eu vejo. Mas quando você começa a evoluir muito, você tende a gastar o teu tempo naquilo. E você acaba adorando aquilo que você gasta o teu tempo. E aí você acaba tirando o lugar de Deus aquilo. Então você tira o lugar de Deus e coloca o corpo, tira o lugar de Deus e coloca o esporte. Eu acho que o equilíbrio é você manter o tempo que você gasta a Deus e a tua santidade, o tempo de devocional, o tempo de intimidade, nunca tirar ele do primeiro lugar da tua vida e levar isso como um propósito. Eu acredito que até muitos propósitos acabam tomando o lugar de Deus como primeiro. Então eu acho que esse é o equilíbrio. Você não precisa ter um corpo de atleta, esse é um chamado meu, ponto. Mas um corpo saudável. Um corpo em que você consiga ir numa guerra, numa libertação, você ir para um lugar, você fazer um jejum, e você não danificar o teu corpo, você não subir a pressão, não ficar com a pressão 20/12, você conseguir subir um monte sem quase estar infartando, entende? Eu acredito que o equilíbrio é esse, é um corpo saudável, um corpo esguio, um corpo saudável. Muitas pessoas falam assim, mas Jesus não tinha academia. Mas Jesus... Peraí, mas você não anda como Jesus andava, né? Jesus chegava a andar 50, 60 quilômetros num dia. Você não anda nem perto disso, né? Então, vamos equilibrar as coisas aí, né? Então, é o que eu falo, assim, a religiosidade acaba matando um pouco a pessoa. Né? Ela acaba... mas Jesus não era maromba. Eu falei, mas quem disse que não era? Mas como assim? Eu falei, peraí, a construção civil na época era toda com base e alicerce na madeira. Que era a profissão de Jesus. Era uma profissão extremamente pesada. Então, Jesus, como filho de Deus, ele tinha uma alimentação perfeita, concorda, pastor? Concordo. Se ele tinha uma alimentação perfeita e ele tinha um trabalho duro, ele não tinha um corpo ruim. Entende? Então é por isso que ele conseguia andar o que ele andava. Ele conseguia ir de uma cidade para outra, conseguia caminhar, conseguia jejuar. Ele conseguia jejuar porque ele era filho de Deus. Ok, sim, concordo. Ele é 100% homem, 100% Deus. Só que, além disso tudo, ele tinha um corpo que beneficiava ele. Entende? Saudável, né? É que hoje, né? Hoje em dia a comida é fast food, tudo industrial, tá pior, né? Eu tava vendo um vídeo de um homem falando assim, no meu tempo da minha avó comia tudo isso. Ele tava mostrando que comia do passado e comia hoje. Às vezes o mesmo produto, mas totalmente hoje pior. Perfeito. Agora... Mas quando alguém vai buscar você na sua igreja, você fala, pastor, eu quero um aconselhamento espiritual, alma e corpo. Você tem uma listinha? Tem. Alguns fazem isso, alguns fazem. Alguns fazem. E alguns têm transformado também. Tem um dos meus filhos que ele é da adoração, ele é um adorador lá da church, e ele buscou uma mentoria corpo, alma e espírito, meu filhote Marcão, e hoje ele tá totalmente diferente, transformado, passou de 110 quilos, tá com 89 quilos, passou agora essa semana, todo feliz, vida dele transformada, o ânimo mudou, e algumas pessoas têm caminhado para isso, têm entendido esse propósito. Isso é importante, E vai ter um evento, né, pastor, aqui da Escola Chofá, dia 19 a 24 de janeiro, lá em Campinas, né? Perfeito. Vai ser 6 dias, até convidar você, 6 dias mergulhado. Apóstolo Maurício Marques, eu vou estar lá, o pastor Cadu e outros profetas, outros apóstolos. E o apóstolo estava falando que vai ter um momento que nós vamos estar na chácara, lá no retiro, e depois nós vamos sair para pôr em prática o ensinamento. Vamos lá no shopping, vão lá andar na rua, profetizar ou curar. Vai ser 6 dias mergulhado ali. Qual é a sua expectativa e que você vai passar lá? Vai passar treino lá na escola? Não, que eu vou treinar todo dia, eu vou. Já falei pro paizão. Vai pôr os pastores para treinar também, os que estiver lá? Já falei pro paizão. Falei, paizão, vamos achar academia por perto que a gente tem que treinar lá. Ele falou, não, beleza. Então, assim, eu fui pro sertão do Cariri, até lá eu treinei. Então, onde eu vou, eu treino, acho uma academia, faço meu exercício. Você treina todo dia? Todo dia. Só domingo que não. Domingo é descanso mesmo. Domingo é descanso completo. E eu vejo que a escola do sobrenatural,
ele vai ativar muitas pessoas nesse tempo em que a gente costuma materializar tudo, né? A gente tem uma vida extremamente corrida, extremamente com uma rotina intensa. Nós somos extremamente. Não nós, porque a pessoa é apegada, não, mas o dia a dia faz isso com a gente, né? A gente acaba sendo muito workaholic, é trabalho, trabalho. Às vezes você vê 11 horas da noite com o notebook ligado e fazendo. E eu acho que a escola do sobrenatural é interessante por causa disso. Você não vai numa escola e volta para casa e depois. Não, é 6 dias mergulhado no sobrenatural. É 6 dias ouvindo o Espírito Santo de Deus, é 6 dias guerreando, 6 dias se movendo no profético, 6 dias se movendo em curas, 6 dias fazendo aquilo que o Espírito Santo de Deus estabeleceu para a igreja fazer. É ser igreja fora da igreja, né? Porque ser igreja dentro da igreja é fácil. Aí é o que você mesmo falou, a gente sair e colocar em prática aquilo que a gente está vivendo. Isso para mim é o mais maravilhoso da escola. Porque a escola você vai receber, você vai entender, você vai se mover sobre as palavras de ativação, você vai ser ativado. Mas espera aí, o que você vai fazer com aquela ativação? Então vamos sair. Vamos estabelecer o reino no shopping, na praça pública. E acho que isso Nossa, isso vai ser extraordinário. Minhas expectativas estão a 1 milhão por hora. Eita, Eu tô contando os dias. Contando os dias. muito especial. Você já fez participou de algumas escolas com o apóstolo Maurício? Já. Lembra de alguma que te impactou, algum ensinamento, alguma experiência nessas escolas? A escola Chofar, eu acho que foi de 2022 ou 23, deixa eu lembrar. 20, 23. Eu acho que foi a escola que eu mais fui confrontado, né? Porque nós estamos numa realidade em que ainda que a gente esteja em escolas do sobrenatural, como eu já tive em algumas, com o pai mesmo já tive em imersões, imersão profética, várias ministrações que vão no sobrenatural, dimensionais, que você acaba sendo ativado em muitas coisas, mas para mim ele mexeu muito comigo porque eu acabei vendo uma realidade que a gente conhece, mas que a gente não vê, que é a realidade do sertão, em que pessoas que para estar honrando e adorando a presença do Espírito Santo de Deus e celebrando um culto, elas chegam a andar 7, 8 quilômetros debaixo de sol numa estrada de terra que não é asfaltado. Então, a hora que eu olhei aquilo e pessoas, assim, muitas vezes enfermas, judiadas, a vida judiou muito, que quando conseguem carona, vai mais de 25, 30 pessoas na caçamba de uma D20, apertada, chovendo, tomando chuva, mesmo um calor intenso e chovendo. Então, assim, nós estávamos lá no culto, uma chuva fortíssima e todo mundo celebrando, dançando na presença do Senhor. E eu falei, cara, é uma realidade que a gente até sabe que existe. Mas quando a gente vê face a face, você fala, cara, eu acho que eu tinha que aprender a ser um pouco mais crente com eles. Porque a nossa vida, assim, por mais dificuldades que a gente passe, né, pastor? A nossa vida tem muito mais facilidade que a deles. Tem. Aí a hora que eu olhei aquilo me impactou muito. O amor que eles servem a Deus, a dedicação que eles servem a Deus, como eles respondem o chamado, a forma que eles mergulham no sobrenatural, é maravilhoso. Aquilo me impactou demais. Foi diferente de outras escolas. Foi diferente. Foi diferente. Eu acredito que a escola do sobrenatural agora, dia de 19 a 24 de janeiro, eu tenho colocado as expectativas até um pouco acima, exatamente por a gente estar levando muitas pessoas para estabelecer o reino de forma que a gente não entende que teria que ser estabelecido. Entende? Muitas vezes a gente vai, a gente recebe no domingo, a gente ora, a gente louva, a gente lê a Bíblia, escuta uma palavra, vai para casa e vive a nossa vida. Então a gente acaba não fazendo aquilo que Deus queria que a gente fizesse, que é estabelecer o reino de Deus. Então, assim, a gente acaba não entendendo o quanto a gente tem que ser catalisador da glória de Deus para uma geração. E é isso que a gente vai fazer lá. A gente vai se encher, vai ser ativado em cura, vai ser ativado no profético, vai ser ativado no sobrenatural, em transformação, em tudo isso. Só que para quê? Para estabelecer o reino. Eu acho que é isso que tá mexendo muito comigo nessa escola. Isso tá mexendo muito comigo. E eu acho que esse vai ser o grande diferencial dessa escola.
Eu creio, eu fiz a obra no Nordeste já, no Ah, já também. Pernambuco, Nossa. seca, e eu vi a dificuldade lá, né? Muito fora da realidade. Só quem for do Nordeste sabe, né? Mas Uhum. aqui em São Paulo, lá era preciosa chuva. Eu cheguei uma época lá que estava um ano e pouco sem chover, e já tinha morrido um terço dos gados Nossa. do Pernambuco por causa da seca, e ver aquela situação muito difícil, muito difícil. E eu creio que essa escola do sobrenatural, depois você entra em contato com a AP, eu acho que o Instagram dele é AP Maurício Marques, Isso. AP Maurício Marques, e fala, eu vou me inscrever na escola, já a pessoa ficar mergulhado Nossa. 6 dias, é algo tremendo. Sobrenatural Eu demais. fiquei uma vez só num evento assim, acho que foi 7 dias mergulhado, você não sai da mesma maneira, Não sai. porque você está ali direto. Porque Não mesmo sai. quando vai num congresso, você vai e depois vai para casa, tem outras interferências, outras frequências, mas vai ser algo muito especial. Vai ser demais. A sua igreja flui como? No profético, adoração? Qual que é a marca lá? Fala assim, ó, a igreja lá em Santo André, a marca é essa. A Ou nossa, é bem parecido com a MCI ou outra identidade? o nosso ministério ele é muito parecido com o MCI na forma que eles se movem. Ele se move no profético. E, e a segunda grande marca dela é família, restauração de vidas. Então, a grande maioria das pessoas que entram lá entram desacreditadas. Então entram ou feridas de outros ministérios, ou famílias sendo findadas pelos ataques. Normalmente, as pessoas que entram lá entram carecendo de um resgate. Então, a marca da nossa church hoje é profético e família, resgate de famílias. São as duas marcas que hoje norteiam a igreja hoje. É bem isso, né? Muito bem Família. isso, muito bem isso. E, pastor, qual é o desafio que você pensa em 2026? Projeto, sonho, aquilo que Deus está colocando no seu coração? 2026 eu vejo que eu já comecei a pensar e ter os lampejos proféticos do Espírito Santo e que vai ser um ano de avanço e vai ser um ano de estabelecer realmente os projetos que Deus tem para nós. A gente já começou agora no fim do ano um projeto de jiu-jitsu, um projeto social, em que já tem dado muito resultado. É um projeto em que a gente nós damos aulas de jiu-jitsu de segunda, sábado e inclusive para as crianças também. E é uma forma que a gente tem trazido muitas pessoas que têm um anseio de estar na igreja, mas não querem ser julgadas pela igreja, entende? Então elas acabam estando no nosso meio e vendo como a gente é, e vendo como que a gente se move, como que a gente abraça, como que a galera brinca, como que são santos também. Então, eu creio que o projeto do Jiu-Jitsu e do Muay Thai, a gente também tem Muay Thai, aulas de Muay Thai, tem sido um dos grandes projetos. E a gente, esse ano de 2026, a gente quer se mover muito mais em unidade, ainda como a gente já está, com o apóstolo Maurício, com as escolas, fazendo com que isso tudo caminhe em paralelo, né? Que isso ele vire como uma engrenagem, ele caminhe lado a lado, em que a gente venha levar essas pessoas a viver o sobrenatural, essas pessoas a terem um verdadeiro encontro com Deus, essas pessoas a viverem o profético, essas pessoas viverem realmente uma transformação em todas as esferas das vidas delas. Então eu acho que o projeto para 2026 é realmente o projeto de avanço, um projeto de sair Porque 2025, a palavra profética que Deus tinha liberado para a gente era que era um ano de unidade. E aí eu entendi por quê. Porque se a gente não estivesse andando em unidade como liderança e voluntariado, a gente não faria o que a gente vai fazer em 2026. E para a honra e glória do Senhor, esse ano de 2025, nós estamos fechando ele com uma igreja e uma liderança em unidade. Falando a mesma língua, sentindo um a dor do outro, se movendo da mesma forma. Isso tem sido algo precioso na presença do Espírito Santo, algo que eu fico muito feliz. E assim a gente conseguir expandir todos os planos, os projetos que Deus tem para Revival, para RVV, agora em 2026.
são as escolas Sobrenatural, conferências, RVV School, que nós vamos fazer escolas de ministérios, que é junto com a escola Shofar. Então, nós vamos realmente avançar de maneira sobrenatural o que os outros 8 anos a gente não fez. Nós estamos há 8 anos com o ministério. 8 anos. Cresceu a igreja? Cresceu. Estabeleceu coisas novas? Estabeleceu. Nós crescemos muito, tem sido muito bênção. Só que eu tenho certeza e eu entendo, o meu coração ferve no profético que 2026 vai ser um ano sobrenatural mesmo. Aí eu entendo porque a escola do Pai, escola do sobrenatural, porque 2026 vai ser diferente. Sobrenatural, você não pode ficar de fora. 19 a 24 de janeiro, vai ser na região de Campinas. E também nesse ano eu tive um privilégio, né, para você ver como Deus une conexão. Há 22 anos atrás, mais ou menos 22 ou 23 anos atrás, eu já era pastor, pastoreava, mas eu tinha uma barreira com vamos dizer que não era nem um profético, era o dom de profecia, porque tinha muita profetada, tinha muita coisa, revelações meio na carne. Eu falava, eu acredito nos dons, mas aquilo me deixava um pouco para trás. E aí, há 22 anos atrás, mais ou menos, 22, 23, eu fui num congresso profético, que estava o Steve Thompson. E aí, depois, conversando com o apóstolo Maurício, ele disse que estava lá na organização, eu nem sabia. E ele tem até o livro na editora dele, né? Todos vós podeis profetizar. Todos podem profetizar. Eu comprei esse livro na época, e ali, na hora que eu estava sentado ali, aí Deus falou muito comigo naquele congresso, e aí eu entendi algo. Deus falou assim: o problema não é o dom, não é o ministério, o problema é a falta de ensino. Aquilo que a igreja não ensina entra em engano. E eu falei, é isso. Perfeito. O problema é a falta de ensino. Tanto que eu voltei daquele congresso profético, que estava Steve Thompson, organizado pelo apóstolo Maurício, um dos organizadores, não sei quem foi todos. Voltei para a igreja, para onde eu morava, e abri algo chamado Vale dos Profetas, para ensinar sonhos, visões, profecia. Falei, se falta ensino, eu vou ensinar. E aí depois passa 22 anos, Deus une de novo eu com o apóstolo Maurício Marques, e ele me chama até para dar um treinamento junto com outros ali na escola Shofar, e foi muito bom o treinamento da minha parte, que eu gosto de falar sobre cura divina, e passamos praticamente foi 7 semanas quase, e ensinando sobre cura divina, e foi algo muito especial esse momento, e eu creio que Deus conecta pessoas para o propósito Perfeito que ele quer fazer, e eu creio que Deus vai conectar mais pessoas nesse projeto de 2026 ser sobrenatural. Amém, em nome de Jesus. Ser sobrenatural. Amém. Deus trazer um avivamento aqui para MCI Belém, MCI São José. Amém. Trazer o avivamento lá para Santo André. Amém. Deus derramar da glória dele. Amém, em nome de Jesus, eu creio. E fora você falou do exemplo que você viu ali o ambiente ali da escola Shofar, mas você teve alguma experiência espiritual do profético nessas escolas, como Maurício, ou aprendendo? Algo que Tivemos. Você lembra de alguma? Lembro. Algumas experiências sobrenaturais, dimensionais, a gente teve, que foi, assim, marcou muito, eu sempre criei, depois da minha verdadeira conversão no sobrenatural, no profético, na cura, nas dimensões, só que eu comecei realmente a me mover em cima disso foi nas escolas. Foi quando o Espírito Santo levou a gente enxergar, entrar em dimensões, tirar pessoas de cativeiros dimensionais nas escolas. Por exemplo, uma das pessoas em que a gente foi visitar no sertão, um dos anos, ela estava com, acho que em 2022, ela estava com câncer terminal. E foi orado, estabeleceu, orou, declarou cura, mandou que todo o câncer saísse e tal. E eu falei, nós falamos assim, se você crê na cura? Não, eu creio em nome de Jesus. Então tá bom. Só que quando a gente voltou em 2023 e a gente esteve lá, quando a gente foi visitar a pessoa, aí veio correndo uma das pessoas, a gente nem lembrava que era aquela casa. E aí a senhora veio correndo e falou assim, você lembra que vocês oraram pelo meu marido? Ele tá curado.
Então, assim, já tinha sido desenganado, não adiantava mais cirurgia. Os médicos não fazem, depende da idade. E foi curado. É, as palavras proféticas que foram dadas nas escolas Shofar em que nós estávamos, todas veio fazendo total sentido com o nosso ministério, com aquilo que a gente vem caminhando e com as promessas que a gente vem recebendo. Na verdade, que eu venho recebendo desde muito novo. Então, isso tudo fez eu perder algumas barreiras que eu tinha, igual você. Eu tinha um pouco de barreira. Eu já vi muita gente se mover na carne e falando por Deus e não era Deus, e falando que estava, não estava. Ah, você vai ser curado e daqui 2 semanas a pessoa morre. Ah, Deus mostrou que você vai ser curado e não era. Então eu acabei tendo muita barreira no sobrenatural. Eu acabei criando muita barreira com relação a isso. E aí nas escolas Shofar eu comecei a entender, viver e levar a seriedade que isso merece. Em que se Deus falou, ele falou e vai cumprir e acabou. Mas se ele não falou, acabou. Eu só sou um carteiro, eu só sou um mensageiro, eu só sou um canal. Então, não adianta eu ter dó de uma pessoa e falar assim, não, você vai ser curado. Peraí, mas Deus falou? Então eu comecei a entender a seriedade que o apóstolo Maurício e que a escola Shofar, ele encara isso. Antes de eu estar como um dos líderes que participam da escola, que hoje eu estou, mas quando eu era só um aluno, eu já comecei a ver a seriedade e o compromisso com Deus que eles se movem dessa forma. E eu acabei ficando apaixonado, que eu falei, cara, realmente é um nível de comprometimento com Deus, com o Espírito Santo, é diferente. E aí, em cima disso, a gente começou a se mover dessa mesma forma, em sonhos, no profético, acabamos estabelecendo ativação profética na igreja também, porque eu tive o mesmo pensamento que você, igualzinho, por isso que eu dei risada, porque eu falei, cara, a galera erra porque não conhece. Então vamos fazer uma escola profética. Então vamos fazer a ativação profética 1 e 2. Fizemos. A galera começou a se mover em sonhos no profético e a gente acompanha a evolução deles no profético, não deixa livre. A gente começa a entender, direcionar, se mover em curas divinas. Por exemplo, uma das pessoas que estavam com a gente até pouco tempo só não está mais porque a empresa mudou e ela acabou se mudando também pro interior. Mas ela estava com câncer no reto terminal. E durante o culto foi liberada uma palavra profética do púlpito que ela estaria curada. E a gente pediu que um obreiro fosse ungir ela. E ela falou que na hora ela sentiu o corpo dela em chamas. E quando ela tinha um filho pequeno, essa pessoa. E ela falou que quando ela foi refazer os exames, o médico falou que ela estava curada. E eu sei que tudo isso, ele veio através da caminhada que a gente vem tendo com as escolas Shofar, com o sobrenatural, com a seriedade em que o Espírito Santo de Deus é levado nas escolas. Então, a gente cresceu muito, muito como ministro, a gente cresceu muito na forma de se mover no sobrenatural. Então, a gente teve grandes experiências nas escolas Shofar. Por exemplo, até coisas que não são tão alarmantes, tão sérias, mas é séria também. Então nós estávamos na escola Shofar e a gente começa a entender que todo lugar é lugar para a gente ser um agente da presença do Espírito Santo. Então, um simples cabo de celular que o Maurício quebrou, a gente foi numa loja de celular e o Espírito Santo acabou tomando a gente, estava eu e ele, e uma pessoa acabou sendo subministrada. O Espírito Santo liberando palavras proféticas, a gente nunca tinha visto essa pessoa na vida, a pessoa começou a chorar, entregou a vida a Jesus, fez tudo sentido para ela. Então, são formas simples do Espírito Santo de Deus se mover, e é muito mais palpável, muito mais perto da gente do que a gente pensa. Então, uma das vezes a gente foi decidir algumas coisas da escola, a gente foi numa churrascaria, era um dia livre que eu tinha para comer, e eu acabei. Tem dia que eu exagero um pouco, mas porque é permitido. E aí a gente acabou orando pelo garçom, foi usado com palavras proféticas pro garçom, o garçom começou a chorar, o garçom era desviado, fez sentido. Então eu acabei vendo, através das escolas, que nós podemos ser agentes da presença do Espírito Santo aonde a gente está. Porque a gente se mover numa atmosfera profética, quando o culto tá rolando, é fácil, né, pastor? É fácil. Eu tô nessa frequência e nessa frequência eu vou e vambora. Mas espera aí. Eu sei que a gente tem que ser muito mais usado na presença do Espírito Santo
é quando a luz apaga, é quando a porta da igreja fecha, é quando a gente está no nosso dia a dia. Então, isso mexeu muito comigo. As escolas mexeu muito comigo. Então, assim, eu sou apaixonado pelas escolas Ciofar. Apaixonado. Eu acho que o apóstolo até falou que tinha um livro que parece que era da editora dele, mas não tá mais, que é Quando o Céu Invade a Terra, Sim, sim. do Bill Jones. Quando eu li aquele livro, fui muito impactado, porque ele falava que ele fala e parece que treina a igreja dele para sair, né? Vai curar a pessoa no shopping, vai curar no hospital, vai profetizar. E eu acho que a igreja tinha que ser isso, né? Treinar as pessoas para exercer o seu ministério onde está trabalhando, estudando, Perfeito. liberando uma profecia, ou orando pelo enfermo, milagre acontecendo. E eu acho que uma das coisas muito sérias que a gente tem que ver, pastor, é que às vezes muitas pessoas estão precisando da nossa voz profética, né? Então, teve uma vez que a gente estava fazendo um evangelismo, a gente foi até tarde fazendo, e deu uma fome, a gente falou, cara, vamos comer no Habib's? Vamos. E aí era bem tarde, era 11h50 da noite, bem tarde. Eu falei, meu, agora não tem mais movimento, não vai ter ninguém pra gente evangelizar, vamos comer. Então vamos. E aí, a hora que a gente parou no Habib's, o garçom veio atender a gente, brincalhão, tudo super comunicativo. A hora que ele veio trazer o pedido, era exatamente 11h55 da noite. E aí eu falei assim, cara, posso falar com você? Ele falou, pode. Eu falei, o Espírito Santo tem uma palavra pra você. E aí eu comecei a falar com ele. Você falou, você pediu pro Espírito Santo falar com você hoje. Porque hoje seria o dia. E eu falei, e ele traz uma palavra pra você. Em que ele olha pra você, ele nunca te abandonou, que os traumas que você... Aí eu comecei a detalhar aquilo que ele estava passando no decorrer dos anos. E o Espírito Santo de Deus falou com ele, começou a chorar, 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 chorar. Beleza, fez oração. E aí a gente orou e tal, ele acabou procurando a gente. E aí ele acabou testemunhando que aquele dia quando ele estava saindo para trabalhar, ele falou assim: Jesus, eu nem sei mais se você me ouve, mas se você ainda me ouve, eu quero você falando comigo até a meia-noite. Porque a meia-noite era o fim do turno dele no Habib's. E falou, porque senão eu vou sair do meu trabalho e vou tirar minha vida. Forte isso. E hoje ele tá com a gente, é um dos nossos líderes. Ele tá com a gente hoje, graças a Deus. Então, assim, quando a gente entende a seriedade do profético, né? É isso que você falou, pastor. Não é liberar profecias, a chave do carro. Não que eu não sou contra, não. Mas não é isso, né? O profético é muito Mais além disso. profundo, né? É muito mais profundo. Não, e interessante que você contando isso, se vocês não tivessem ido, Exato. talvez ele tinha tirado a vida. E faltava 5 minutos pro turno dele acabar. Algo sobrenatural. Sim. Apóstolo, muita gente fala de um avivamento que vai acontecer. Apóstolo, pastor, como é que é? Pastor. Pastor, foi profetizando o futuro. Fala de um avivamento no Brasil e pelo que você conhece outros pastores, você conhece o ambiente lá em Santo André e em outros lugares. O que você acha que esse avivamento está chegando, está longe ou não vai acontecer? Qual a sua visão ou aquilo que Deus está falando com você sobre isso? Eu creio que o avivamento ele vai acontecer, mas eu creio que não está tão perto assim. Mas ele vai acontecer. O que eu vejo que falta para um avivamento ele acontecer é exatamente a unidade das igrejas, né? Em João fala que as pessoas nos veriam quando filhos, quando nós fôssemos um. A Bíblia diz isso. Então, eu creio que o avivamento da igreja mesmo, ele vai se dar quando a gente entender que o avivamento não é só um movimento, mas é uma transformação completa. Então, um movimento sem transformação não passa de barulho. Então, quando a gente entender isso, quando a gente caminhar para a gente crescer em graça, sabedoria e unidade como igreja, eu acredito que esse avivamento vai estar muito mais perto. Por exemplo, na igreja que eu estou, a gente mandou cartas, e-mail, mensagens para muitas igrejas para a gente fazer interdenominacional, para a gente avançar para conquistar o bairro. E graças a Deus, alguém respondeu. Foi uma igreja. E são muitas igrejas por perto. Então eu falei para minha esposa, eu falei, cara,
pra galera ficar com a gente, não é isso. Que fique com eles, que fique com qualquer uma, mas que o reino seja estabelecido. Eu não tô preocupado com o número, pastor, de verdade, o apóstolo me conhece. Mas eu acho que isso é importante. E eu acho que isso é uma das coisas mais gratificantes da Escola Shofar. É que você é de um ministério, eu sou do outro, o apóstolo é do outro, o pastor Júlio é do outro, o pastor Xavier é da Efraim, e todos nós estamos em unidade, no mesmo propósito, não buscando uma bandeira, uma denominação, mas a gente está pelo reino. Eu acho que isso é o mais importante. É por isso, eu creio que é um dos motivos que o sobrenatural de Deus é estabelecido nessas escolas. Interessante isso, que lá na escola e também nesse evento de janeiro, né? Encontro sobrenatural, vai juntar pessoas de várias igrejas, com unção diferente, dons diferentes. O Kenneth Hagin gostava de falar isso de uma unção coletiva, né? Que ajunta a sua unção, seu dom com o meu, com o do apóstolo, com o outro, e vai gerando essa nuvem. Por isso que, às vezes, esses ambientes, eu sinto isso, já fui em vários congressos, eu sentia isso. Deus, porque aquele congresso e queria levar aquela mesma atmosfera para a igreja que eu era pastor e não acontecia. Falar, lá tá, primeiro todo mundo faminto, com sede aberta. Na igreja, você sabe que às vezes você é pastor, às vezes a pessoa vai sem querer ir para a igreja, né? Sim, com Acontece. certeza. Às vezes só para cumprir o... E também ajunta isso, né? Ajunta os dons, a unção e cria essa atmosfera. Exato. E é claro que se tivesse uma unidade nas igrejas, entre os pastores, se ajuntando e orando, e aí também ia criar já aqui para a cidade, né? Sim, com certeza. O Randy fala em um dos livros dele, ele fala algo bem interessante. Eu acho que eu vi numa palestra que ele viu com uma visão de uma tocha vindo para a cidade e uma rede segurando a tocha de fogo. E aí perguntou, mas Deus, o que é essa rede? Aí disse que eram as contendas entre os líderes, entre os pastores, as brigas, e estava impedindo de chegar, acho que impedindo de chegar ao avivamento. Sim. Eu creio que é isso. Eu creio que é isso. Por exemplo, o apóstolo Maurício, aqui no Belém, onde a MCI está estabelecida, eles foram fazer um evento uma vez, e quem cedeu o espaço deles para fazer e guardar e se precisasse fazer alguma coisa, foi o pessoal da frente, que é o pessoal que é um centro católico. Então, assim, infelizmente, pastor, infelizmente, às vezes quem não está na mesma visão com a gente acaba ajudando, acaba abrindo as portas, e quem diz que tá, na verdade, não se move da mesma forma, né? Infelizmente. Pastor, você chega na igreja, foi convidado, vamos dizer, um pastor convidou você sem te conhecer. Aí você chega lá, de repente, assim, já aconteceu essa experiência? E aí, Já aconteceu. ele deixou você pregar ou não? Não, deixou, mas ele ficou meio inconformado, assim. Eu fui pregar aqui numa igreja aqui perto da Consolação, e o líder de jovens me conhecia, o pastor, que é líder de jovens, me conhecia, e o pastor principal não. E ele falou, não, você conhece? Não, conheço, pastor abençoado, profético e tal. Não, então vamos receber ele. E aí, quando eu fui pregar na igreja, eu sentei lá na frente, aí só ficava olhando assim, o pastor presidente olhava, Você media sentiu? assim, eu falei, ixi... Aí nisso... O jovem nem preparou o pastor dele, falou não assim, preparou. E aí, o pior é que eu perguntei pro líder de jovens, eu falei, quer que eu venha com uma roupa especial, um blazer, alguma coisa? Não, pastor, o jeito que você prega na tua igreja. Pô, vim assim. você foi assim? É, Aí, eu prego assim. Aí ele falou, não, o jeito que você prega na tua igreja, vem. Eu falei, então tá bom. Porque eu pergunto, né? Não adianta que a gente querer mudar a casa da pessoa, né? Eu falei, quer que eu vou com um blazer, um sapato, alguma coisa? Não, o jeito que você prega na tua, vem. Aí, a hora que eu tava lá sentado, ele veio me cumprimentar, ô pastor, me deu um abraço e tal. Aí nisso, o pastor presidente olhou e falou assim, é esse que vai ministrar? É esse? Aí ele falou, é uma bênção, pastor. Aí ele balançou a cabeça, olhou pra ele, tipo assim, ó, depois a gente conversa. depois você vai ver. Vai ser disciplinado. Mas graças a Deus, Deus se moveu de forma sobrenatural lá. Graças a Deus, acho que não teve gabinete, não. Depois ele viu, não é de Deus, é de Deus. Graças a Deus. É de Deus, glória a Deus. Chegando o líder.